Nessa aula, pessoal, vamos trabalhar com o exercício 5.15, né? Onde nós temos essa área rachurada, a rachurada que está entre uma parábola e uma reta, né? Então, formando duas figuras que estão na nossa tabela, que é a parábola e o triângulo, ok? Então, pessoal, é interessante a gente colocar essa parábola, porque perceba que ele escreve o nome lá vértice. Então, toda formulação que a gente coloca para a parábola, obrigatoriamente tem que ter o vértice, ok? Então, aquela formulação só vale quando vocês têm indicado na parábola o vértice, ok? E neste caso aqui, pessoal, se você for analisar a nossa tabelinha para parábola, o que nós vamos utilizar é o que? É essa aqui, né, ó. Essa parábola aqui. Note que na minha tabela, isso aqui é um quadrante de círculo. Aqui é a parábola. Note que nessa tabela, a parábola está nessa posição. E perceba que está completamente diferente do que está estabelecido aqui na figura, ok? Então é interessante vocês tirarem cópia dessa tabela, né, naquele papel de transparência, né? Porque eu coloquei até um exemplo bem interessante que eu fiz esse papel de transparência aqui, ó, e desenhei o que está na tabelinha. Você pode perceber que o que eu fiz no desenho aqui nesse plástico transparente está na tabelinha. Com isso aqui, pessoal, eu consigo levar os valores correspondentes à tabela do x do centroide e o y do centroide para cá, ó, tá vendo? É só eu pegar aqui e girar. É, professor, mas isso não precisa ser transparente, não. Pode ser, não, mas você pode ter o caso que você vai ter que fazer o quê? Ó? Você vai ter que trabalhar agora nessa posição, né? Ó. Então fica mais simples de você visualizar o x e o y do centroide de uma parábola se você imprimir, você não somente na parábola, mas tem outras situações que vocês vão ter que trabalhar e ter essa visualização, né, girando a figura, né? E muita gente sofre um pouquinho nessa questão. Mas vamos à resolução dessa questão que é a 5.15, né? Primeira coisa, vamos achar a área, né, ó. Minto, aqui vou cobrar a área, aqui é a área que nós vamos trabalhar. Ou seja, vou trabalhar primeiro com essa parábola, ok? Essa parábola, e depois vou trabalhar com esse triângulo, sendo que esse triângulo eu vou retirar. Então essa parábola vai trabalhar com a área positiva e esse triângulo com a área negativa, ok? Então vamos lá, área de uma parábola. Pessoal, essa parábola, quando ela é escrita num retângulo, ok? Quando ela é escrita num retângulo, se você tem aqui a maior área inscrita no retângulo, essa parte da parábola é 2/3 da área desse retângulo. Se você estiver trabalhando com essa parábola aqui, ou seja, que é menor, né, ó, vai ser 1/3. Vocês podem analisar que nessa tabelinha eu tenho um caso para duas parábolas. Essa que a gente vai analisar, ó, e essa aqui também é uma parábola, ok? Todas duas. E percebam que a área dessa parábola aqui, se você vai olhar, ó, vai ser 2/3 de A vezes H, que é o retângulo. Já essa aqui vai ser A sobre H sobre 3, ok? Então, sempre lembrando, quando essa parábola estiver inscrita no retângulo, a área dela, que está rachurada, né? Você vai olhar se é a maior, 2/3, se é a menor, 1/3, né? Nesse caso, essa área aqui é a maior. Então, passa a ser o que, pessoal? 2/3 do retângulo, ok? Então, cuidado. Mas essa formulação só é válida se eu disser que isso aqui é o vértice, ok, pessoal? Então vamos lá. Depois que eu acho a área, eu vou trabalhar com o x e o y do centroide dessas figuras. Então vamos lá. Nós já vimos que essa parábola ela é maior parte quando está inscrita num retângulo. Então vai ser 2/3. Então vamos lá. 2/3 de quem? Qual é a área do retângulo? 75
vezes 120. Ok? Beleza. O triângulo, esse triângulo eu vou retirar desta área da parábola. Então, obrigatoriamente, a área dele tem que ser o quê? Negativa. Ok? Então, a área do triângulo vai ser 60 vezes 75 dividido por 2. Pronto, beleza. Agora sim nós vamos utilizar a tabelinha para determinar o x e o y do centroide. Ok? Então, em relação ao x, pessoal, se você for analisar aqui em relação ao x da parábola, percebam que esse x vai deixar de ser x quando eu coloco nessa posição, que é exatamente a posição que está aqui, ó, e ele vai se transformar em quem, pessoal? Na tabelinha está desse jeito, ok? Tá desse jeito. Quando eu for levar para a figura, o x passa a ser y e o y passa a ser x, ok? Então, se você vai colocar o x, eu vou olhar para o y da figura, que vai ser 3 vezes o x, né, vai ser 3 vezes h sobre 5, ok? Sendo que, preste atenção, olha outra coisa aqui, ó, o y aqui, que vai ser o x, é essa medida aqui. Então, esse 3h sobre 5 é essa medida aqui. Então, se eu quero saber a distância x, então eu vou ter que fazer 75, né, que é a distância toda, menos 3 vezes 75 dividido por 5. Então, essa é a distância x, né, que corresponde à tabela. Pessoal, cuidado para não se enrolar com isso, que corresponde ao y, ok? Por isso que é bom você ter a tabelinha, que você pode deslocar ela transparente para onde você quiser e você já consegue marcar. Ou seja, o valor da tabela que eu peguei para o y, né, já que isso aqui está deitado lá, ó, era esse aqui. Aqui passa a ser o x. Então, se eu tenho esse valor na tabela e eu quero esse valor, vou pegar o 75 e vou retirar esse valor. Foi o que eu fiz aqui. Beleza? Pronto. Próximo, vamos trabalhar com o y dessa figura. Ah, professor, o y passa a ser o x. O y passa a ser o x. Ou seja, está aqui o x, ó. A posição que ela está é assim. Então, o x vai ser o nosso y. Ok? Que vai ser o que, pessoal? Quando você vai colocar 3a sobre 8, ok? Então vai ser, como o a aqui vai ser 120, o y vai ser 3 vezes 120 dividido por 8. Note que esse exercício é somente aplicação daquela tabela e vocês não devem se enrolar com a mesma. Beleza, agora vamos para o triângulo. Triângulo é fácil, ou é 1/3 ou é 2/3. Nesse triângulo aqui, pessoal, a distância do centroide é o que, ó? O centroide do triângulo está mais ou menos aqui. Perceba que eu coloquei um pouco afastado em relação desse lado, porque esse outro lado tem menos massa. Então, ó, é 2/3 e aqui é 1/3. E já aqui em y é o contrário, aqui é 1/3 e aqui é 2/3. Ou seja, o centroide em x dessa figurinha vai ser o que? 1/3 de 75, que nesse caso vai ser o que? 25. E a altura vai ser 1/3 de 60, que no caso vai ser quem? 20. Então, beleza, pessoal. Acabou o nosso problema. Então, quando eu for fazer agora x vezes a e y vezes a, se essa tabelinha foi preenchida com os valores corretos, então vai ficar o que? Mecânico, né? Ó. Ou seja, 2/3 de 75 vezes 20 multiplicado 75 menos 3 vezes 75 sobre 5, vocês vão colocar na calculadora e vocês vão encontrar 1,8 vezes 10 a quinta milímetros cúbicos, ok? 2/3 de 75 vezes 20 vezes 3 vezes 120 dividido por 8, vocês vão colocar na calculadora e vocês vão encontrar 2,7 vezes 10 a quinta. Pronto. Agora vamos fazer o que? Menos 60 vezes 75 sobre 2 vezes 25, né? Ó, vocês vão encontrar
menos 5,625 vezes 10 à quarta. Menos 60 vezes 75 sobre 2 vezes 20, vocês vão encontrar menos 4,5 vezes 10 à quarta milímetros cúbicos. Ok? Então, se eu quero saber a área, basta eu somar essa coluna aqui, ó. Quando eu somo essa coluna, pessoal, eu vou encontrar 3,75 vezes 10 à terceira milímetros quadrado. Quando eu quero saber o x vezes a área, é só somar essa coluna aqui, que vocês vão encontrar 1,2375 vezes 10 à quarta milímetros cúbicos. Se eu quero saber o y vezes a área, é só somar essa coluna, ok? Que vou encontrar 2,25 vezes 10 à quinta milímetros cúbico, ok? Pronto, se eu sei esse fator, o x do meu centroide vai ser igual ao somatório do x vezes a área dividido pela área. Isso aqui vai ser igual a quanto? 1,2375 vezes 10 à quarta, isso milímetros cúbicos, dividido por 3,75 vezes 10 ao cubo milímetros quadrado. Isso aqui vai ser igual, quando eu faço a divisão na calculadora, eu vou achar o x do centroide igual a 33 milímetros. Ok? E o y do centroide vai ser igual ao somatório do y vezes a área dividido pela área. Ou seja, 2,25 vezes 10 aqui, vezes 10 aqui, pessoal, é a quinta. Eu errei aqui. Ok? Esse valor aqui é 10 à quinta. Não. Vou colocar com a caneta mesmo. Isso aqui é 10 à quinta. E aqui também é 10 à quinta. Ok? Então, 2,25 vezes 10 à quinta. Lá vai eu escrevendo novamente. Pronto. Vezes 10 à quinta milímetros cúbicos, dividido por 3,75 vezes 10 a cubo milímetros quadrado. Isso aqui, quando você colocar na calculadora, pessoal, vai ser 60 milímetros, ok? Então, pessoal, beleza? Você vê que o exercício ele é simples. O que pode acontecer é somente vocês se enrolarem na procura da tabela, né, pessoal? Então, vamos para o próximo exercício. Próximo exercício, pessoal, tem o seguinte enunciado: para a área semianular, determine a razão R2 sobre R1 tal que a coordenada do centroide para Y é igual a 3R1 sobre 4, ok? Eu fiz esse exercício, mas a resposta, ele não está dando essa relação R2 sobre R1, ele está dando o que? O centroide. Então eu caminhei para a área do centroide, tá entendendo? Mas esse exercício, pessoal, ele é muito interessante porque agora nós vamos utilizar essa figurinha aqui, ó, na tabela, ok? Então deixa eu botar aqui embaixo para ele pegar o foco, beleza? Eu subo, ele vai atrás do foco. Pronto. Então essa figurinha, pessoal, perceba que ela tem um eixo de simetria, né? Ó. Então nesse caso, em relação a x, então o y dela é 0. Por isso que ele só coloca aqui com relação a esse eixo aqui que é o x. Então ele dá este valor aqui, que é o valor da coordenada do centroide, do x barra. Esse aqui é o y barra, que é 0, né? Já que o eixo y está passando por aqui, ó. Tá entendendo a origem dele? Então o centroide está sobre esse eixo de simetria. E a área vai ser o que? Alfa vezes r ao quadrado.
Para eu poder utilizar esse gráfico, eu tenho que ter esse ângulo interno alfa, ok? E que é exatamente da nossa figurinha. Sendo que ele colocou alfa aqui, não é um ângulo interno. Então eu tenho que colocar esse alfa igual a esse alfa aqui. Então se isso aqui é 90 graus, vocês vão perceber que esse ângulo interno aqui, ó, vai ser π sobre 2 menos alfa. Da mesma forma que esse ângulo aqui vai ser π sobre 2 menos alfa. Beleza? Então com isso eu consigo resolver. E percebam, pessoal, que essa figurinha tem esse eixo Y como sendo um eixo de simetria. Então meu centroide está sobre esse eixo. Então perceba que o X para esse centroide é zero, porque está aqui, ó, sobre esse eixo, que todas as coordenadas para X é zero. Ok? Então vamos utilizar o mesmo procedimento, né? O procedimento que eu vou trabalhar, vou até colocar aqui a figura. Primeiro eu vou trabalhar com essa figura grande, ó, essa figura grande. Aí vou colocar uma figura aqui bem grande, né, ó, de raio R1, R2, minto. E depois vou retirar essa figura pequena de raio R1. Então essa área vai ser positiva e essa área vai ser negativa. Ok? Então aqui de lado vamos calcular essa área. Se você vai lá na tabela, pessoal, deixa eu pegar o foco e suspender para ele ir atrás. Se você for aqui na tabela, você vai achar o valor da área alfa R ao quadrado. Ok? Então vamos lá. Vou chamar isso aqui de... É bom chamar área 2 porque tem um R2. Esse aqui é área 1 porque tem o R1. Então a área 2 vai ser igual ao alfa, né, que é esse ângulo, ou seja, π sobre 2 menos alfa, vezes o raio ao quadrado, né? Nesse caso vai ser R2 ao quadrado. Beleza? A área 1, agora eu vou trabalhar com a área do raio R1, vai ser igual, mesma coisa, π sobre 2 menos alfa, que é esse ângulo interno, vezes o R1 ao quadrado. Beleza? Ok, então neste caso, se eu precisar calcular a área e colocar na tabelinha, beleza, tá as duas aqui. Pronto. Agora vamos trabalhar com relação ao centroide. Vamos achar o x2 e vamos achar o x1. O x2, ou seja, vamos lá para a tabelinha. Olha o valor da projeção do centroide. Nesse caso não é x, nesse caso é y, né? Ó, eu sempre fico relacionando com a tabela, mas aqui a figura está sobre o eixo y. Então isso aqui é y2. Ok? Então esse valor y2 vai ser o quê? 2 vezes r vezes o seno desse ângulo interno, ó, que ele dividiu por 2 aqui, né? Ó, dividido por 3 alfa. Então com relação à figura 2, né? O y2 vai ser igual a quanto? Aí vamos lá. 2 vezes, ou seja, vamos colocar o 2/3. O r, que é quem? R 2 vezes seno de π sobre 2 menos alfa, dividido por, como eu tenho que o alfa, que é π sobre 2 menos alfa. Beleza, então vamos lá, pessoal. Se você desenvolver isso aqui, eu vou até colocar aqui, ó, isso aqui vai ser igual ao que? 2/3 de R2 vezes esse desenvolvimento aqui, pessoal, vai ficar, ó, seno de π sobre 2 cosseno alfa menos seno alfa cosseno de π sobre 2. Cosseno de π sobre 2, ou seja, cosseno de 90, dá quanto? Dá zero. Seno de π sobre 2, ou seja, o seno de 90 dá 1. Então isso aqui, pessoal, fica igual ao que? 2/3 de R2 cosseno alfa, né, ó, dividido por π sobre 2 menos alfa. Ok? Beleza. Da mesma forma, ou seja, isso aqui é o y2, né, ó. O y1
eu vou trabalhar com a mesma expressão, sendo que agora vai ser quem, pessoal? Vai ser o R1. Então, no final, você vai achar quanto? 2 terços de R1 cosseno alfa sobre π sobre 2 menos alfa. Ok? Então, pessoal, vamos preencher a tabelinha. A área da figura 2, que é esse segmento aqui de arco todo, vai ser igual a quanto? Π sobre 2 menos alfa vezes R2 ao quadrado. A área da figura 1, que é esse menor que eu vou retirar, como esse aqui é positivo porque existe, esse aqui tem que ser negativo, vai ser menos π sobre 2 menos alfa vezes R1 ao quadrado. Beleza. Agora vamos trabalhar com o y de cada figurinha. Para a figurinha 1, nós encontramos, esse valor vai ser igual a 2 terços de R2 vezes cosseno alfa dividido por π sobre 2 menos alfa. Da mesma forma que para essa figurinha vai ser 2 terços, note que esse valor é positivo, né? O y está positivo, ele vai se tornar negativo quando você multiplicar pela área na hora de fazer o momento estático de área. Ok? Então vai ser 2 terços de R1 vezes cosseno alfa dividido por π sobre 2 menos alfa. Ok, pessoal? Então, beleza, pessoal. Praticamente está terminado o programa, porque agora eu vou fazer o que? O produto de y vezes a área. Ok? Então, quando eu faço o produto de y vezes a área, vocês vão perceber que eu vou multiplicar isso por isso aqui. Esse π sobre 2 menos alfa, ele corta. Ok? Então, vai ficar o que, ó? 2 terços de R2 ao cubo vezes cosseno alfa. Ok? Entendeu? Ou seja, estou multiplicando esse por esse. Esses dois termos, eles são comuns. Um está no numerador, no denominador, corta. Então, vai ficar R ao cubo, 2 terços de R ao cubo, cosseno alfa. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. E aqui embaixo, eu vou cortar esse com esse. Aí vai ficar menos 2 terços de R1 ao cubo vezes cosseno alfa. Beleza, pessoal? Então, vamos agora fazer o procedimento para determinarmos o centroide. Então, vamos lá. Eu sei que o centroide, ou seja, o y do centroide vai ser igual ao somatório de y vezes a dividido pela área, ok? Como é que eu vou achar a área? Somando essa coluna. Como é que eu vou chamar o somatório de y vezes a? Somando essa coluna. Então, isso aqui vocês vão perceber que vai ser igual a quem? Somatório de y vezes a, que eu vou colocar aqui na coluna. Perceba que, pessoal, o 2 terços é comum aos dois e o cosseno, ok? Então, isso aqui vai ser igual a 2 terços de vezes cosseno alfa, que multiplica R2 ao cubo menos R1 ao cubo. Esse é o somatório. E quando eu pego o somatório das áreas de cada um, né, ó, vai ficar, percebe que mesma coisa, esse termo é comum aos dois, então vai ficar dividido por π menos 2, π dividido por 2 menos alfa, que é o termo comum, que vai multiplicar R2 ao quadrado menos R1 ao quadrado. Então, pessoal, o que o livro está dando é essa resposta, mas no meu entendimento ele não pediu isso. Ele pediu essa relação, R2 sobre R1. Ele quer saber qual é essa relação dos raios, de forma que eu tenha esse Y igual a... Ok? Então, o valor é isso aqui.
que é exatamente o que está no livro. O que ele fez apenas foi desenvolveu isso aqui, né? E colocou assim de forma diferente, mas a resposta é o mesmo. Então, pessoal, tentem fazer esse exercício, né? De forma que vocês vão conferir, né? Eu poderia até achar o R1 sobre o R2, é só multiplicar isso aqui por 1 sobre R1. Então, tá a resposta. Mas o que eu entendi é que ele pediu essa relação. Quando eu vejo lá na resposta, vocês podem ir lá no livro que está este valor aqui. Sendo que ele desenvolveu isso aqui e colocou um... Beleza? Então, vamos para o próximo exercício, né? Onde vamos tratar de momento estático de área ou momento de primeira ordem, que vocês vão entender que quando eu somo as áreas vezes um braço de alavanca no centroide, essa integração, ou seja, esse somatório vai dar zero.